Boa noite, sejam todos bem-vindos. Boa noite. Dá um joinha aí se vocês estão ouvindo bem. Tá todo mundo ouvindo bem? Só faz um joinha aí pra mim se tá tudo bem. Tô me arrumando aqui. Ah, legal, Marcão. Boa noite, Vani. Tudo bem aí? Boa noite, sejam todos bem-vindos. Mais uma live nossa aqui. E eu daqui a pouco já vou chamar a minha convidada, que é a dona Joana, vocês já sabem. Deixa eu ver se ela já está aqui. Ainda não. Então daqui a pouco eu convido ela aqui para estar entrando. Boa noite, pessoal. Oi, Lumena. Tudo bem? Oi, Aninha, Andréia, Mônica. Enquanto esse momento aqui dá pra gente ir falando os nomes. Daqui a pouco a gente não vai conseguir falar mais, né, Claudinha? Tudo bem? Miriam. Oi, Marcão. Você tá bom? Tudo certo aí? Valéria também. Legal. Esperar mais um pouquinho, pessoal, para a gente começar os nossos recados da semana, que hoje estão recheados de novidades, né? Novidades para todos nós, não é? Vamos ver se eu vou começar com os recados, aí daqui a pouco eu chamo a dona Joana de novo, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Como vocês já sabem, né? Nossas lives são diárias, de segunda às sextas-feiras, sempre das 7h30 da noite até as 8h30, sábado às 10 horas da manhã e domingo também às 10 horas da manhã. No sábado, a gente está fazendo um programa juntamente com o pessoal do Evangeluz, né, da evangelização das crianças, dos jovens, pré-mocidade e também do GECAL. E aí, na sequência da live, a gente está subindo já uma videoaula. Então a gente sobe uma videoaula no sábado e também às quintas-feiras, tá bom? Então, todos aqueles aí que vocês conhecerem, jovens, não tão jovens, família inteira, assiste as videoaulas, né? Que tá muito legal, tá bem interessante, sempre levando um esclarecimento da doutrina para todos nós. E é claro, como disse a Silvinha ontem, né? A importância da gente estar assistindo as nossas lives diariamente, né? Então a gente tem live aí de segunda a segunda para todos curtirem, todos ficarem sintonizados com a espiritualidade. Vocês lembram que a gente também está fluidificando a água, né? Então se vocês já quiserem deixar arrumada aí a água, né? A gente no final vai fazer a fluidificação. Como a gente sempre pede para vocês as doações para o Caminho da Luz e para o nosso lar, aqueles que já faziam essas doações já com frequência, né, se puderem estar continuando, a gente agradece. Aquele que puder também fazer a doação esporádica. Nossas contas correntes estão em todas as nossas redes sociais e a gente só pede para vocês identificarem o depósito que vocês fizerem, né? As doações para o Mercalar devem ser entregues lá no Semlep, na rua Jacofete, sem número, na entrada pelo portão de baixo, todas as terças-feiras, das 8 às 16. Boa noite, Lúcia. Boa noite, dona Neuza. Karina também, boa noite. A gente só não recebe móveis e, como vocês sabem, a importância do Mercalar, né? Ajuda a nossa obra social e a gente também consegue ajudar muitas pessoas, tá? Então aquilo que vocês puderem estar levando lá, né? Eu sei que com todo esse tempo a gente já arrumou, desarrumou, agora já pode comprar de volta, então aproveita e leva aquilo que a gente não vai mais utilizar, que será bem recebido. Não esqueçam dos brinquedos, pessoal, os brinquedos são muito, muito, muito importantes e utensílios de
cozinha. Além disso, como a gente também sempre está colocando aqui, as nossas crianças estão ficando o dia inteiro nas nossas creches, né? E aí, pessoal, os gastos aumentam. Então a gente está precisando de alimentação. Leite em pó integral, arroz, feijão, óleo de soja, café, açúcar, achocolatado em pó, produtos de higiene pessoal, shampoo e condicionador para adulto, fraldas descartáveis infantil, MGGG e EX, tá bom? Material de limpeza, água sanitária, desinfetante, álcool líquido de 70%, sabão em pó, detergente neutro, lisoforme, luva látex de procedimento não cirúrgico, máscaras descartáveis e papel higiênico. Material de limpeza, pessoal, os produtos de higiene pessoal precisam ter a procedência. Então, a gente tem aí periodicamente a vigilância sanitária passa nas nossas creches, nos nossos abrigos, desculpa, e se lá não tiver a procedência desses materiais que a gente comentou aqui, a gente pode ser autuado, tá bom? Então não é uma condição só nossa. Fala, Fernandão. Tá bom, cara? Tudo bem? Oi, dona Judite. Tudo bem? Saudades também. Então vocês, por favor, procedência, tá bom? E aí, pessoal, entregar lá na Rua Managé, das 10 às 14 horas, todos os dias, no número 78, que é a nova sede do nosso lar. Combina com a Super Marcinha Sena, no telefone 994864879, 994864879. Deixa eu ver se a minha convidada já chegou, porque aí eu já a convido aqui para estar entrando. Opa, digitei errado. Pessoal, eu estou digitando aqui, mas a gente está com um pequeno probleminha para eu chamar ela, viu? Deixa eu tentar de novo. Ela não está aqui ainda não. Não tem problema, daqui a pouco eu chamo de volta. Pessoal, nota fiscal paulista. Aqueles que puderem contribuir com a nota fiscal paulista, não é aquele que já tem, claro, aquele que já tem o CPF já cadastrado, legal, não tem problema. A gente vai, é importante, mas também aquelas pessoas que levavam os tiquezinhos que conseguia ou com o supermercado ou com a lanchonete, a gente está precisando que essas pessoas levem aí de volta, façam essa doação. Então, eu tenho aqui uma pizzaria que é de um amigo meu, se ele puder contribuir com a gente, já chamei já, tá, Adriana? Estou aguardando você receber. Isso. Oi, dona Joana. Oi, Carlos, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Boa noite, tá tudo bem, graças a Deus. E que a alegria de estar aqui de novo. E eu junto com a senhora de novo. Né? Não tem problema não. Não tem problema. Eu vou continuar dando os recados aqui, daqui a pouco eu faço a prece, tá, dona Joana? À vontade, à vontade. Então, pessoal, nota fiscal paulista, né? Tem aquelas pessoas que já tem o CPF cadastrado. Então, aquele que puder, passa lá no supermercado do seu vizinho, no mercadinho, na pizzaria do seu vizinho. Então, a gente precisa dessas notas, né? Como o centro está de portas fechadas, as pessoas não estão levando essas notas lá. E para nós, a arrecadação vai caindo. Então, se vocês puderem continuar captando essas notas, dá uma ligada para a Marcinha também e combina para entregar lá na sede do nosso lar.
E hoje, pessoal, às 8h30 tem a nossa live junina, né? Então, como a Silvinha falou ontem, né, da importância aí da gente estar se conectando através das lives, Dona e a gente Joana. conseguiu aí, a gente conseguiu um parceiro aí para fazer a live junina. Vai ser na sequência aqui da nossa live espiritual, YouTube /Arraiar Nosso Lar, tá? Vocês Será têm compromisso interativa com com vocês. entretenimento, música e o grupo Forrear vai cantar pra gente, tá? A apresentação e a locução vai ser com o Eduardo. O Eduardo sempre participa também lá da nossa festa junina. Esse grupo também, o Forrear, Nossa, todo mundo me também conhece. participa. Dona Joana, todo mundo conhece a senhora. Esse grupo vai estar lá também nos prestigiando, ele nos prestigia lá e nos auxilia hoje aqui também. E o nosso DJ Sidney. Então, pessoal, o Sidney já entrou aí. Depois, Sidney, coloca aí, se vocês puderem colocar o link também aqui na nossa live, né? A gente espera a participação de todos vocês. A renda vai ser revertida para o nosso lar. Então, é muito, muito importante vocês nos auxiliarem, né? E essa é a nova forma aí que nós temos de estar interagindo. Bom, pessoal, falei demais nos recados. Vamos pôr a nossa música, dona Joana, e na Vamos. sequência a gente faz a prece e a senhora faz a palestra. Deixa eu achar a musiquinha aqui. Vamos lá. E assim nós vamos agradecendo a Deus, ao nosso Pai, pelo dom da vida, pela oportunidade de comunhão com os espíritos de luz, com o caminho da luz, nossa casa espírita e com os nossos companheiros queridos. Pedimos que possamos assimilar e compreender o ensinamento que vamos receber e aplicá-lo em todos os dias da nossa existência. Que façamos do Evangelho de Jesus sempre presente nos nossos dias
esteja sempre conosco, mestre amado, que assim seja, graças a Deus. É com a senhora, dona Joana. Muito bom. Primeiro, eu queria agradecer a todo mundo pelo carinho aí, né? A gente está muito afastada dentro da casa da gente e a gente acaba ficando mesmo sensível, né? Mas adorei ver todo mundo aí. Muito obrigada. Hoje nós vamos falar do Evangelho, a importância do Evangelho no lar. E é interessante porque eu já fiz tanto essa palestra, eu já dei aulas, mas cada vez que você vai falar do Evangelho no lar, parece que é uma coisa diferente, parece que é uma coisa tão importante, né? E é importante. Então vamos lá. Quando Jesus entrou em cena na vida da humanidade, a lei de Moisés, cujo caráter era a justiça, passou a ser vista sob uma nova ótica, a ótica do amor. Porque Moisés pregava um Deus de justiça, mas um Deus que condenava. E Jesus veio mostrar para a gente um Deus de amor, um Deus que dava oportunidades. E é sobre esse amor que ele fala na casa de Pedro. Jesus está reunido na casa de Pedro e ele percebe ali que a conversa começa a ir para um lado desagradável. Então ele chama Pedro e o interessante de Jesus é que ele fazia uma analogia com as coisas, profissões, acontecimentos da época, né? E ele faz então uma analogia com Pedro sobre o oleiro, o carpinteiro e o pescador. Sendo que Pedro responde que cada um na sua profissão escolhe sempre o melhor para fazer o seu trabalho adequado. O oleiro vai escolher o melhor barro para fazer as suas peças. O pescador, os melhores peixes para vender no mercado. E o carpinteiro lixa a madeira. Eu que fui filho de carpinteiro, a gente adorava pegar uma madeira lisinha para brincar, né? E Jesus então fala para Pedro, se cada um desses profissionais escolhe o seu material de trabalho, por que nós não podemos fazer isso dentro do nosso lar? Escolher as melhores coisas para a gente colocar dentro do nosso lar. Pedro, então, Jesus começou a falar do amor, começou a falar de Deus, começou a falar de um monte de assuntos, e Pedro, meio assim, aéreo, não entendeu. Então, ele apenas fala, mestre, faça como o senhor quiser. E Jesus ali, ele ensinou que onde houvesse uma ou duas pessoas reunidas em seu nome, eu ali estarei. Jesus também passa ali na casa de Pedro o ensinamento do amarás a Deus sobre todas as coisas, sobre todo o teu entendimento, sobre toda a tua fé. E ao próximo, como a nós mesmos. Então, esses ensinamentos não são novidade. Já vem lá do tempo do Jesus. E ali, naquele momento, Jesus ensina eles a orar a prece do Pai Nosso e realiza ali o primeiro evangelho no lar. Da manjedoura para nós, através de Jesus. E o interessante depois é que eu tenho percebido nas lives que todo mundo fala de Paulo, né? Paulo virou um diamante aí para nós. E eu também vou falar do Paulo, para não perder a minha oportunidade. O segundo evangelho, que é Evangelho nos Lares, acontece como? Exatamente após o acontecimento da estrada de Damasco, Paulo, ao recuperar a visão por Ananias, ele fica tão empolgado que ele quer sair falando do Evangelho do Cristo. A mudança foi tão assim radical que Ananias fala para ele, vamos com calma. Ele fala, não, nós temos que levar o Evangelho nos lares, conversar com as pessoas. E realmente, ele e Ananias começam a visitar. É lógico que acredito eu que os primeiros a serem visitados eram conhecidos de Ananias. E então eles começaram.
A empolgação de Paulo era tanto, é a Saulo ainda, né? A gente troca o nome dele. Que ele, quando encontra com Pedro, Pedro manda ele ter mais calma e aconselha ele a ir para o deserto. Fica no deserto uns tempos para você pensar e você encontrar ali o seu ponto de apoio. Então ele vai e olha as manhas do destino. Na casa de quem ele vai? Encomendado por um outro patrício dele lá. Ele vai ficar na casa justamente de Áquila e Prisca. Dois das pessoas a quem ele havia perseguido, maltratado. O pai de Áquila morre praticamente no dia que sai da prisão, de tanto sofrimento que passou nas mãos de Saulo. Saulo, ao ouvi-los falar sobre esses acontecimentos, ele vai ficando com o coração tão oprimido que chega uma hora que ele não aguenta mais e ele pede perdão ali para Áquila e a Prisca, pede perdão e confessa ser ele Saulo de Tarso. Mas ali no momento, acho que deve ter sido uma coisa mais linda, né? Aparece o Estevão e a Abigail para harmonizar aquele ambiente. Aí todos se abraçam, aí eles começam a pregar o evangelho no deserto. Então, Paulo, a gente percebe que ele foi mesmo uma pessoa escolhida por Jesus, né? Nós temos que mais procurar seguir. Então, vamos lá. Evangelho no lar. Vamos algumas definições primeiro, né? Casa, lar, família. Casa são as paredes, tijolo, cimento, tudo que tem dentro, móveis, tudo, pertence à nossa casa. Então, quando a gente fala assim, a minha casa, eu estou me referindo ao meu imóvel, né? Família. O que é família? São as pessoas que moram dentro desta casa, nem sempre harmoniosas, mas composta de pai, mãe, filhos, avós, e aí a gente fala assim, depois os agregados, né? Genro, noras, e a família vai aumentando, vai esticando, e depois os filhos constituem outras famílias que trazem mais pai, mais mãe. Então, a gente percebe que essa nossa família, por afinidade, ela vai sempre aumentando, não diminui nunca. A tendência é sempre aumentar, né? Imagina eu que já tenho neto casado, a família da mulher do meu neto já entrou na nossa família, então já não chega a minha que é tão grande, né? Então a família é todas as pessoas que moram dentro dessa casa. E para explicar o que é o lar, que seria a junção do pensamento de todo mundo, eu vou dar uma definição que André Luiz dá no Nosso Lar, capítulo 20. E vamos usar um pouquinho da matemática, né? Acho que todo mundo sabe o que é o ângulo reto. Eu, pelo menos, nunca esqueci desse, né? O ângulo reto. A linha horizontal é a aspiração da mulher em busca das suas aspirações celestiais. Ah, mulher, hein? A linha horizontal é a aspiração do homem em busca das conquistas materiais. Vocês viram? Enquanto vocês ficam no material, a gente sobe para o espiritual. A junção, o vértice dessas duas linhas, forma o ângulo de 90 graus, que seria a junção do marido, mulher e os filhos, e que forma o lar. Como eu disse, nem sempre harmonioso. Porque todos nós sabemos que dentro do nosso lar não está ali todo mundo que ama a gente, né? Ah, eu tenho 3 filhos, eu amo os 3 me amam. Amam. Eu também os amo. Cada um dentro da sua condição, da sua capacidade de amar. Por quê? Porque são espíritos antagônicos. São aqueles espíritos vindo da espiritualidade com os quais nós temos dívidas, com os quais nós praticamos maldades, eles para conosco. Então, a gente sabe que no nosso lar, a gente recebe, tem a chance de receber, através da reencarnação,
esses espíritos com os quais a gente errou, né? Então, esse é o lar. Então, nós podemos ter casa, lar e uma família. Qual a importância do evangelho no lar? É exatamente esse ponto de encontro, é a reunião da família. E hoje, quando a gente fala em reunir família, fica uma coisa assim meio complicada. Porque a gente fala muito do avanço tecnológico, né? E quando que a gente poderia pensar que uma tecnologia tão bonita, tão boa, que foi feita para aproximar as pessoas, fosse distanciar a família? O celular, a facilidade dele era de trazer as pessoas para mais perto. Hoje você fala pelo telefone com os países estrangeiros, não tem distância. E hoje em dia a tecnologia está tão moderna que a gente conversa, como nós estamos vendo, eu estou vendo o Carlos, a gente conversa vendo as pessoas. E como teve a reunião, que eu não consegui entrar, né? Quantas pessoas foram vistas ao mesmo tempo? Mas dentro de uma casa, cada um tem seu celular, cada um tem seus amigos, cada um tem seus programas, e com isso não é fácil você agrupar a família para fazer uma reunião. Então, a outra coisa que a Silvinha falou ontem é dos programas, né? Cada um tem seus programas de televisão, de som, de tudo. Então, é uma dificuldade a gente fazer uma reunião de família. E quando os filhos casam, então, que eles já vão mais para outras famílias, é mais difícil ainda a gente conseguir fazer essas reuniões. Mas um dia a gente consegue, né? O Evangelho no Lar, ele é a oportunidade bendita de nos reajustarmos com irmãos com os quais somos devedores. Por quê? Porque nós estamos dentro da ação e reação. Então, dentro dessa ação e reação, nós vamos poder desenvolver o quê? Paciência, tolerância, praticar o perdão, desenvolver o amor. Porque é só o amor que vai construir, é só o amor que vai sanar todas aquelas mazelas do passado que, com a bênção de Deus, a gente não lembra, né? Porque se a gente lembrasse das coisas que a gente fez no passado, eu acho que do marido e mulher viviam as tapas, né? Como dizia, entre tapas e beijos, mas os filhos, é lógico que Deus, na sua bondade infinita, ele manda um para ser o nosso companheiro. Ele manda um filho que vai se dar bem com a gente, que vai se dar bem com os irmãos, vai ser aquele que vai apaziguar. Porque na maioria são antagonismo mesmo. E é a oportunidade que a gente tem de desenvolver alguma das nossas virtudes, né? Ainda está tão longe da gente desenvolver. Principalmente a convivência fraterna com esses filhos, aceitando aqueles filhos com seus defeitos, com suas qualidades, com seu jeito de ser. Quantas famílias, gente, não está aí destruída por conta de preconceitos, de racismo, né? Eu fico com pena de ver a juventude aí que perde pai, perde mãe, perde irmãos por conta de opiniões, de escolha de vivências, né? Isso tudo é por conta de quê? Falta de amor. E quando a gente ama, a gente aceita. O jeito do outro a gente aceita, né? O lar sendo a morada da caridade e do amor, e as crianças, desde cedo, aprendendo os ensinamentos do Cristo, eles tornar-se-ão criaturas do bem, desenvolvendo os caracteres que o acompanharão por toda a vida. Esses caracteres, é como a gente costuma brincar, é a educação, né? E através do Evangelho no Lar, a gente vai moldando o espírito dessas crianças. Aqueles que conseguem, que não são todos os casais que conseguem trazer seus filhos para o Evangelho, mas aqueles que conseguem, os filhos caminham junto com eles. Os filhos desenvolvem o amor a Deus,
o respeito, o amor ao próximo e até a vontade de ajudar alguém, de desenvolver algum programa de auxílio ao próximo, esses pais conseguem. Eu conheço um casalzinho que conseguiu com os 2 filhos e hoje está com os 2 filhos junto com eles, trabalhando aí no centro. E aí no nosso centro, eu que sou mais antiga, a gente conhece muitas famílias que os filhos acabaram casando com gente da GECAL. Maravilha isso, gente. E é esses caracteres que é desenvolvido dentro do lar que eles vão levar para o resto da vida. Onde eles estiverem, passando o que eles tiverem que passar, porque nós vamos criar nossos filhos, mas nós não vamos viver a vida deles. Nós vamos ter que deixar eles bater asa. Eles querem voar. E eles têm que voar. Mas se eles tiverem aquela base do amor a Deus, do respeito, do amor aos pais, eles vão vivenciar em qualquer lugar que eles estiverem. E vão estar sempre lembrando dos pais, agradecendo aos pais por tudo que eles receberam na vida. Porque uma das coisas mais importantes na vida nossa, de modo geral, é dizer uma palavrinha pequena que a gente tem receio de dizer. É falar não. Por que não se consegue falar um não? No momento em que os filhos precisam ouvir esse não, até o marido, com jeitinho de falar não, não é o momento, não é o caso, não é o problema. Nós temos que aprender a dizer. Não podemos ser que nem vaquinha de presépio, sim, sim, sim. Né? Filho precisa de liberdade. Mas é como eu costumo brincar. Quando eu falo eu, a dona Joana. Uma liberdade com a rédea na mão. Né? Quando eu perceber que essa liberdade pode ir para a libertinagem, eu puxo o freio. Foi assim que eu fiz com meus filhos e, graças a Deus, acho que Deus é tão bom comigo que deu certo. Esse amor ao próximo é uma coisa muito bonita de ver os jovens de hoje desenvolvendo. E a nossa casa tem isso de bom, né? A gente dá a oportunidade dos jovens desenvolverem esse outro lado do amor ao próximo. Quando a gente faz o evangelho no lar, é desenvolvido um sistema de proteção para o nosso lar. Às vezes a gente fala, e tem algumas pessoas que falam assim, dona Joana, você está viajando, por que não acontece isso não? Eu tenho um vídeo que mostra o que acontece numa casa espírita no âmbito espiritual. E ali fala do evangelho no lar. Os espíritos vêm voando assim para chegarem à nossa casa, a casa fica toda iluminada, é luz para fora, é luz de fora para dentro. Então, são desenvolvido esse sistema de iluminação e são desenvolvidas barreiras eletrônicas, elétricas, que os espíritos inferiores, se quiserem adentrar na nossa casa no momento do evangelho, eles vão levar choque, eles não conseguem entrar. Então, imagina a tua casa toda iluminada, beneficiando quem passa na rua, quem está à sua direita, à sua esquerda, atrás, quem está nos andares de cima, quem mora em prédio, né? A caixa d'água sendo toda higienizada, fluidificada. Então, Jesus não disse, tudo que pedirdes em oração, tenha certeza de que conseguirá? Então, na hora do nosso evangelho no lar, pode ter certeza que ninguém vai vir ali trabalhar. Além do que, nós temos a presença dos amigos espirituais, dos nossos mentores, de alguns parentes, né? E ela é guardada no livro Os Mensageiros, que eu acho lindo esse capítulo, são quase 3 capítulos, né? 34, 35 e 36. Que fala da casa da Isabel e do Isidoro. Isabel é uma viúva pobre, casa muito simples, recebe a visita de André, do Vicente e do Aniceto, porque eles estão em tarefa na crosta e André e o Vicente se sentem cansados, porque eles não estão ainda acostumados a se refazer as energias, né? Então, Aniceto diz para eles assim, vou levar vocês
num lugar onde nós vamos encontrar nosso refrigério. E os traz na casa de Isabel, onde naquele momento iria ser realizado o evangelho no lar. E ele se espanta que o próprio Isidoro está abrindo a porta. Ele fala, mas eu tive na minha casa, eu atravessei a parede. Como é que o Isidoro abre a porta? E aí o Aniceto fala, quando se realiza o evangelho no lar, só entra quem é convidado. E é isso que o Isidoro faz, selecionar os convidados, né? Ai, ai, é tão gostoso falar do evangelho. Onde reina o evangelho, mora a justiça, mora o amor, mora a sabedoria, a união. Por quê? Naquele momento que nós estamos realizando o evangelho no lar, todos que conseguem juntar a família, imagina, cada mente mentalizando luz, cada mente mentalizando os seus projetos, suas coisas. A sabedoria ali toma conta. E essa luz vão se juntar todas e vão emanar uma luz imensa, que vai irradiar por todo lugar. Olha a maravilha que Deus nos permite de termos esse evangelho no lar. A participação das crianças é muito importante. Desde pequenininho. E olha, gente, não é fácil. A criança vai chorar, vai querer ir dormir, vai querer a chupeta, dá a chupeta, deixa chorar um pouquinho ali no chão, não faz mal. Ou então aguenta o choro dele. Porque quanto mais favorecer a criança de não participar, mais ela vai fazer. Parece que quando você vai realizar o evangelho, tudo dá errado, né? No começo que eu comecei a fazer, o telefone tocava a campainha. Era difícil fazer o evangelho inteiro que não tivesse interrupção. Até que eu falei para o meu marido, se tocar a campainha, você vai atender. Você não está no evangelho. Então, você vai atender e fala que eu não estou. E tem o telefone do gancho. Hoje, tudo normal. Realizo meu evangelho, o telefone não toca, a campainha não toca. Nada atrapalha. Porque a gente vai criando aquele hábito e a harmonia vai se instalando. Então, a participação das crianças é muito oportuna. E eu fiquei até feliz quando a Célia Cristina falou que ela usa o evangelho infantil para as crianças. Coisa linda. É um livro maravilhoso, é ilustrado. As crianças vão adorar. Porque quando as crianças participam do evangelho, tem que ser dado a elas pequenas tarefas, como pôr os copinhos para água, servir a água nos copos, abrir os livros deles, né? Quando tem criança, nós temos que fazer o evangelho para a criança. O adulto vai saber discernir, vai saber aumentar a capacidade do raciocínio naquele tema. Mas a criança não. Porque o adulto já foi criança, mas a criança não é adulto. Então tem que falar na linguagem deles. E é assim que nós vamos conquistando a participação dessas crianças. Depois eu cito alguns livros que eu separei dos evangelhos infantis. Como realizar o evangelho no lar? Essa é a parte mais importante. Por quê? Requer disciplina. É um compromisso que nós vamos assumir com a espiritualidade. E olha, vamos ter que ter perseverança, viu? Opinião, para a gente poder manter aquele horário. Que no começo vai ser difícil, mas a gente consegue. Então, escolher um dia e um horário durante a semana em que seja propício para todo mundo. Não vamos pensar, para mim 9 horas tá bom. Não, vamos pensar num momento que quem trabalha chega do serviço, os filhos estão ali, não importa a hora que você queira fazer o seu evangelho. Pode ser de manhã, de tarde, de noite. Cada um vai escolher esse dia e horário. E vamos manter esse horário. Por quê? Porque ao iniciarmos o evangelho no lar, nós vamos assinar uma promissória lá em cima. Eles vão vir para o nosso evangelho. E muitas vezes nós vamos esquecer. E aí? Vamos ficar em falta com eles.
Então, dia, horário, perseverança, persistência ali nos nossos dias. E como é que nós vamos funcionar? Uma pequena prece, que inclusive a criança pode aprender a fazer, e é tão bonito quando a criança faz a prece, que eles falam de um jeitinho pitoresco, viu? Depois se faz uma pequena leitura do Evangelho e pequenos comentários. Comentário sem comentário. Então, cada um comenta aquilo que leu e ninguém tem o direito de duvidar ou questionar o que o outro está falando, porque cada um vai entender de uma maneira. Nem todos vão entender a leitura do Evangelho da mesma maneira. Então, temos que respeitar essa opinião que eles vão dar. Depois a gente pode fazer a sustentação, que eu digo sempre uma vibração. Eu vou vibrar amor para o meu lar, saúde, equilíbrio para minha família. Se eu tenho um filho com algum problema, eu não vou falar, mas eu posso mentalizar equilíbrio para o meu filho. Eu vou pedir algo que eu tenho certeza que Jesus vai me dar relacionado à minha família. Posso vibrar pela paz do mundo, por todos que estão doentes, de um modo geral, e por aqueles que clamam por Jesus. Quem clama por Jesus é porque está precisando. Não precisamos especificar quem é, por todos que clamam pelo nome de Jesus. Aí fazemos o encerramento agradecendo a presença dos amigos espirituais que estiveram conosco, aos parentes, aos nossos mentores, que pode até ser um parente nosso, um mentor também, né? E encerramos o nosso evangelho. Duas coisas. Nós podemos colocar água para fluidificar durante o nosso evangelho. Ou colocar uma jarra para fluidificar para todo mundo, ou colocar copinhos individuais. Mesmo quando coloca-se a jarra, a fluidificação da água é uma coisa linda. A água pode até mudar de cor. Nós não vamos ver isso, mas a espiritualidade faz isso. Quando você estiver com o seu copo na mão, a espiritualidade é tão rápida, se você tiver algum problema, mentaliza aquele problema e bebe a água. Naquele momento é colocado a água para você tomar. Evangelho no lar não é sessão mediúnica. Isso é muito importante. É apenas leitura do Evangelho e um pequeno comentário. Nada mais. E aí nós vamos pedir assim. Já imaginaram, com tudo isso que eu falei da iluminação, de tudo, se todo mundo fizesse o Evangelho no lar ao mesmo tempo? Como o mundo ficaria iluminado? E a gente podia até dizer, nossa, o reino de Deus se implantou na Terra. Quem sabe um dia a gente consegue isso, né? Não é à toa que nós estamos presos em casa, é para aprender alguma coisa, gente. E olha que a gente tem que ser artista para não deixar coisinha ruim vir aqui nessa mente, né? Inventar. Nós estamos nos reinventando, como disse o Marco agora há pouco. Nós estamos nos reinventando. E eu estou me surpreendendo comigo mesmo das coisas que eu estou fazendo. Então, gente, o que eu tive que trazer para vocês do Evangelho no Lar é isso. Eu gostaria de dizer para vocês que na hora que nós estamos fazendo o Evangelho, nós podemos aproveitar isso mais o adulto, né? Eu aprendi com a Marlene a estudar o Livro dos Espíritos junto com o Evangelho. Então, antes do Evangelho, de ler uma mensagem, que nós temos excelentes livros de mensagem no nosso centro, livros de autoajuda, eu estudo um pouco o Livro dos Espíritos, apenas lendo a pergunta e lendo a resposta, lendo a pergunta e a resposta. Acrescenta outros livros? Sim, eu estou com o Sermão da Montanha. Maravilhoso, que eu ganhei de presente. Coisa linda o Sermão da Montanha. Então, a gente ajunta tudo. Lógico que a criança não vai aguentar tudo isso, né? Porque aí essa sessãozinha aí vai demorar quase 1 hora. Então, a gente dispensa as crianças e vamos para a nossa sessão de estudo. É muito bom.
estudar depois do Evangelho no Lar e dormir depois do Evangelho no Lar. Não ia assistir filme de terror e evitar discussão também, né? Era isso, gente, que eu tinha que fazer para você. Eu amo falar do Evangelho no Lar, né? Se tiver alguma pergunta aí que eu não prestei atenção. Dona Joana, fizeram uma pergunta de qual é o tempo ideal para se fazer o Evangelho? De 15 a 20 minutos. Dá certinho, viu, Carlos? Tá. Você lê uma mensagem, você faz a prece, lê o Evangelho. Se você fizer sozinha, porque às vezes a gente faz sozinha, você medita sobre o que você leu. Então, você faz essa meditação, faz a prece de encerramento, dá 20 minutos certinho. É lógico que você pode ampliar ou, por conta das crianças, reduzir, porque criança ela não sabe ficar parada. Então, ela se inquieta mesmo, né? É isso, a senhora falou com propriedade, porque quando eu faço com... Minha filha agora já está maior, meu filho também, mas quando eles eram menorzinhos não podia demorar muito. Não. Né? E isso que a senhora falou é verdade, da gente distribuir a tarefa com as crianças, né? Até chegar o momento que eles podem fazer a leitura, eles ficam felizes. Nossa, eles ficam felizes demais quando eles leem, mesmo entrelaçando as palavras, entrecortando. Sim. A gente grande vai entender. Nossa, eles ficam felizes da vida. Os meus ficavam. Eu acredito que todos fiquem, né? Ficam sim, ficam sim. Muito bom. Porque estão podendo participar, né? Exatamente. Exatamente. Em tudo, Tem né, uma outra Carlos? pergunta que fizeram em tudo aqui. que a gente Oi? faz, deixar os filhos participar com a gente, eles ficam felizes. Tem uma outra pergunta aqui, dona Joana, mas eu não vi o nome da pessoa que fez. E ela pergunta, se eu não me engano, se a gente tem que fazer sempre no mesmo dia. O ideal é o mesmo dia, o mesmo horário. Se caso você tem uma viagem para fazer, ou você está num compromisso, que muita gente trabalha fora, se você está nesse compromisso ou está numa viagem, quando chegar aquele momento, para um segundinho, mentaliza a tua casa, porque você não vai estar lá, mas a equipe espiritual vai. É como eu disse, eles não deixam de cumprir o compromisso. Nós esquecemos às vezes, mas eles não falham conosco. Se você está na casa de algum parente, você pode ir lá na casa daquele parente e dizer: eu costumo fazer uma oração agora, não fala de evangelho. Eu costumo fazer uma oração agora, vamos fazer? A oração eles vão aceitar fazer. Não importa a religião que eles têm, porque minha família é muito ecumênica, viu? Então, mas a oração eles fazem. E é muito bom. Obrigado, Muito bom. Obrigado, dona Joana. Eu não tenho que agradecer. Sempre bom estar ouvindo. A gente está aqui. A senhora, muito bom mesmo. A gente está aqui para servir, não é assim que eles falam? É isso mesmo. Servir. Isso mesmo. Tá? Obrigado, Obrigada viu? a todos e eu agradeço mais dessa vez a oportunidade. A senhora quer ficar aí comigo? Porque agora eu vou fazer a sustentação. Pode ser. Pode ficar aí. Tá bom. Tá? Pessoal, se vocês já pegaram a água, então vamos providenciando a água. Eu vou tentar pôr mais uma música aqui para a gente fazer a sustentação. Deixa eu ver se... Opa! Isso. Vamos lá, então, começando, pessoal. Então vamos cerrar os nossos olhos. Agradecer a Jesus, os bons amigos espirituais, por esta oportunidade bendita. E assim, nós vamos percorrer mentalmente todo o espaço físico do nosso lar, envolvendo-o numa luz intensa e radiante, que vai higienizando todo o ambiente, deixando-o claro, brilhante e levemente perfumado. Que os irmãos espirituais presentes no nosso lar, que ainda não podem nos ajudar, sejam envoltos no nosso amor e num facho de luz sejam levados até a nossa casa de oração, onde serão amorosamente acolhidos pelos benfeitores espirituais. Vamos mentalizar as pessoas que convivem conosco, sob o mesmo teto, também envoltas em muita luz
rogando ao Pai que a convivência seja fraterna e afável, que possamos cultivar a paciência e a indulgência, e que sempre sejamos gratos por tê-los como companheiros de jornada. Fluidos luminosos são projetados sobre o alto da nossa cabeça, iluminando o nosso cérebro, atuando nos nossos pensamentos para que sejam lúcidos, otimistas e repletos de fé e de esperança. Esses fluidos curadores nos ajudam a vencer o pânico, a depressão, a culpa, as angústias, a insegurança e todos os pensamentos que nos afligem. Atuam nos nossos sentimentos, fortalecendo o auto-perdão e o perdão ao próximo. Nosso sistema nervoso é irrigado de fluidos que nos trazem serenidade e bem-estar. Sentimos esses fluidos benfazejos projetados em todo o nosso organismo, nos proporcionando saúde, energia e bem-estar. Nossos frascos de água estão sendo agora fluidificados, e neles estão sendo depositados os elementos necessários para o nosso refazimento. Gratos que estamos ao nosso Pai da vida e vamos vibrar. Vibrar pelo nosso planeta, emitindo com toda a força do nosso pensamento uma luz muito intensa que envolve toda a Terra, transmitindo o nosso amor fraterno a cada irmão de humanidade, pelo nosso país e pelos seus dirigentes, que possam ser intuídos pelos espíritos de luz que governem com sabedoria e justiça. Que nosso amado Brasil seja iluminado pelo Evangelho do Cristo. Que cada brasileiro se conscientize da importância do seu papel nesse processo de regeneração pelo qual estamos passando. Pelo nosso caminho da luz, que este farol intenso, iluminado, se intensifique cada dia mais, alimentado pelo nosso amor que nutrimos por esta casa, que amorosamente sempre nos acolhe. Que os laços que há muito unem a família Caminho da Luz se estreitem mais e mais, especialmente nesse momento de transição planetária pelo que estamos atravessando. Pelos nossos familiares, que cada um deles seja amparado pelo Cristo e receba o que mais necessita, que seus lares também sejam protegidos e abençoados. E permanecemos nessa sublime comunhão de almas que neste momento se estabeleceu nos dois planos da vida. E assim, Mestre Jesus, nós pedimos que leve até Deus, o Pai da criação, a nossa prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Obrigado mais uma vez, Dona Joana. Agora a gente quer convidar todos vocês aí para a nossa live hoje do Arraiá. Oi? Eu segurei a emoção hoje. Ainda. No outro sábado a senhora não segurou e fez todo mundo ir às lágrimas, mas foi um momento muito gostoso. Hoje eu segurei. Tá. Obrigado, Carlos. Mais uma vez, obrigado, viu? Obrigado a todos, obrigado. Beijo a vocês. Então, pessoal, fica aí o convite para todos vocês que puderem agora, às 8h30, se conectarem lá no nosso canal do YouTube, Arraiá Nosso Lar. Pode entrar através também do YouTube do nosso centro, do Centro A Caminho da Luz. A gente vai ter lá uma festa maravilhosa. A gente conta com a participação de todos vocês. Lembrando mais uma vez, a verba que a gente conseguir arrecadar vai ser destinada ao nosso lar, às nossas obras sociais, e é uma forma que esses nossos parceiros aí vão nos ajudar. Então o DJ Sidney vai estar lá, o Eduardo vai estar fazendo a locução, e o grupo Forrear, que também participa sempre da nossa festa junina, vai estar nos prestigiando.
Muito obrigado pela companhia de todos vocês na live de hoje. Amanhã temos live novamente, né? Às 7h30. E eu espero vocês daqui a pouquinho, às 8h30, no nosso canal aí. Fiquem em paz, fiquem com Deus. E mais uma vez, muito obrigado e uma boa noite.